Hoje eu quero responder uma importante pergunta. O Jesus da Bíblia é o mesmo Jesus do Espiritismo? Vejamos o que a Bíblia tem a nos ensinar a respeito. Antes de dar essa resposta, eu quero dizer a você que é um irmão ou uma irmã espírita e que está assistindo esse vídeo, eu não estou aqui para criticar você. Pelo contrário, eu sou um cristão, não é? Sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia e tenho convicção de que Deus tem muitos filhos dele também no Espiritismo. Não é? Eu não tenho dúvida alguma de que há muitos espíritas que seguem mais o exemplo de Jesus do que muitos que se dizem cristãos. Então eu não estou aqui para questionar a sua pessoa, não estou aqui para questionar a sua sinceridade em seguir a Deus, não estou aqui para questionar isso, tá ok? Então eu tenho um profundo carinho e respeito por você que é espírita. Agora, eu preciso responder esta pergunta, porque existem obras, não é, no meio espírita, como por exemplo o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o pai do Espiritismo moderno, que alega que há uma harmonia entre o Evangelho, né, ensinado ali nos livros evangélicos do Novo Testamento, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, alega-se que há uma harmonia entre o Evangelho da Bíblia com o Evangelho segundo o Espiritismo. Inclusive a respeito da pessoa de Jesus. Pois eu quero lhe mostrar que, infelizmente, esta não é a realidade. Eu quero fazer uma menção a você acerca do que Allan Kardec diz acerca da pessoa de Jesus na sua obra A Gênesis, tá? Se eu não me engano é o capítulo 15, e o que, por exemplo, o Evangelho de João diz sobre Jesus. Por exemplo, Allan Kardec, na sua obra A Gênesis, né, diz o seguinte, que Jesus, segundo os espíritos que se comunicaram, não é, com ele, Jesus é um espírito, diríamos assim, evoluído e não é Deus. Então isso ficou bem destacado, que Jesus não é Deus, ele é um espírito superior, diríamos assim. E não é Deus, ok? Agora, veja o que diz a Bíblia. Por exemplo, eu vou ler só um verso, tem muitos versos sobre o que eu vou mencionar agora. Mas, por exemplo, o Evangelho de João, né, já que Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, olha o que diz o Evangelho de João sobre a pessoa de Jesus. João 1, 1 a 3, na verdade João 1, 1 a 4 e verso 14, tá? No princípio era o verbo. Aqui Jesus é chamado de verbo porque ele é o agente ativo da criação. Tá bom? Então você pode, onde está verbo, leia Jesus. Então no princípio era o verbo, era Jesus. E Jesus estava com Deus. E Jesus, ou o verbo, era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E aí o verso 14, e o verbo, que é Jesus, se fez carne. Foi Cristo quem encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então, o verbo, o agente ativo da criação, encarnou e habitou entre nós. É Cristo. E dos versos 1 a 3 diz que o verbo estava com Deus e que este verbo, ou Jesus, era Deus. E que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe veio à existência. Ou seja, Allan Kardec disse que ele era um espírito superior e não era Deus. Mas o Evangelho de João diz que Jesus era Deus e é o Criador de todas as coisas. Partindo do princípio filosófico de que duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, nós temos que assumir a seguinte postura: ou Allan Kardec estava errado ou a Bíblia estava errada.
Percebeu? Mesmo que existam ensinamentos bíblicos que fazem parte do Evangelho segundo o Espiritismo e que fazem parte do Espiritismo, isso nós não podemos negar, existem contradições abertas e bem visíveis. Isso demonstra para nós que o Jesus da Bíblia não é o mesmo apresentado pelo Espiritismo. Enquanto o Jesus do Espiritismo é um espírito superior, não é? E não é Deus, a Bíblia diz claramente que Cristo é Deus. Agora, tenha cuidado. Qualquer religião ou filosofia que desvia a sua mente de uma compreensão correta sobre a pessoa de Cristo vai trazer prejuízos espirituais. Porque Paulo disse em Colossenses 2, 8 e 9 o seguinte: tenha cuidado para que ninguém vos engane com suas vãs filosofias e sutilezas, segundo as tradições do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, 8 e 9. Então avalie e tome uma decisão. Decida-se pelo Jesus da Bíblia, aceite que Ele é Salvador e é divino, porque aí sim você estará realmente no caminho certo. Se você quiser fazer um estudo, por exemplo, conhecer um pouco mais sobre o Espiritismo à luz da Bíblia, eu recomendo para você um guia de estudos, um livro que eu escrevi, que o título é O Espiritismo segundo a Bíblia, Guia Prático de Estudos Bíblicos direcionado para os irmãos espíritas. Este material existe tanto na forma impressa quanto na forma e-book. Tá ok? Você vai ver aqui na descrição como que você pode conhecer este material. E entre as 9 lições que existem neste livro, uma delas é essa. O Jesus da Bíblia é o mesmo do Espiritismo, e ali eu faço um breve contraponto, não é? Uma comparação, para você perceber que realmente não há como crermos que o Jesus bíblico, que é divino, é o mesmo do Espiritismo, apenas um espírito superior. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, espero que você não tenha visto isso como um tom de ofensa ou intolerância religiosa, nada disso. Eu não estou sendo intolerante, eu só estou mostrando para você a minha posição, que é bíblica. Mas discordar de alguém não é ser intolerante. Discordar faz parte, não é, do saber. Quando esse discordar é feito com respeito, faz parte do conhecimento. A pergunta é o motor do saber, o discordar também é o motor do saber, desde que seja feito com respeito, tá bom? Um forte abraço, não deixe de curtir, não é, este vídeo, não deixe também de compartilhar o canal com outras pessoas. Espero contar com a sua audiência, diríamos assim, em outras oportunidades também.